Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para o nosso 12ª lição sobre preparando para a morte dos outros. Essa vai ser a última lição. E a gente já falou sobre o que a gente deve fazer antes e durante e depois o falecimento de um querido, ante querido. Nas primeiras 4 lições, a gente falou sobre a nossa responsabilidade para com Deus e para com outra pessoa. Lição 1, a gente falou sobre nós dando o nosso coração a Deus, querendo obedecer-lhe, querendo fazer a vontade de Deus. Em lição 2, a gente falou sobre 3 coisas. A gente falou sobre dar nossos desejos a Deus, a aceitar a vontade de Deus e entregar o nosso querido a Deus, deixando Ele fazer o que é melhor para esta pessoa. E lição 3, a gente falou sobre como a gente deve reagir nos últimos horas, dias do falecimento do querido. Então a gente começou em lição 4, a falar durante o velório, como a gente podia ajudar outros, falando sobre eles, acerca do falecido, e como a gente pode honrar Deus. E essa foi lição 5. E lições 6 e 7 a gente falou sobre as promessas de Deus, 6 promessas. Nessas 2 lições, promessas que nos dá conforto, nos ajuda neste momento do falecimento. E lição 8, a gente falou sobre o que fazer depois. E esta era uma sugestão, como a gente podia ajudar a família que está em luto, fazendo refeições, visitando, talvez limpando a casa, mas esse vai depender do tamanho e possibilidade de cada igreja. Então a gente mudou um pouquinho e a gente está começamos a falar sobre como preparar os filhos, nossos filhos, para a morte. Em lição 9 a gente falou sobre perguntas, 6 perguntas que crianças tem acerca da morte. E lição 10, mais 6, 7 a 12 perguntas. E em lição 11, a gente falou sobre perguntas que os pais têm acerca dos filhos. E nessa lição, a gente terminando bem rápido, algumas sugestões que os pais devem ter durante este período do falecimento do ente querido. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Ajude-nos de ser uma bênção mais uma vez para as pessoas. E esta parte é muito importante, que a gente ajuda nossos filhos na hora de perder alguém. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, algumas sugestões para ajudar nossos filhos. Geralmente, esses são depois o velório, o sepultamento. Mas nós devemos mostrar um amor genuíno para os nossos filhos. Eles precisam saber que a gente ama eles. Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas que a gente esquece deles. Então nós precisamos mostrar, deixar eles saber que a gente ama eles de verdade. Então também a gente deve dar uma segurança para as crianças que a gente não vai embora, a gente não vai deixar. Eles experimentou um avô, talvez, que eles amavam, agora não volta mais. E o medo pode surgir no coração deles e nós temos de dar conforto para a criança,
a gente não vai embora, a gente está com você. E outra coisa que as crianças às vezes sentem é que eles estão culpados, que Deus está castigando eles, que eles fizeram alguma coisa que causou a morte do ente querido. Então nós temos de dar conforto e verificar que a criança sabe que eles não têm nada a ver com este. Nós também, durante o velório, durante este tempo, a gente tem de dar, prestar atenção com a criança, principalmente no velório. Às vezes a gente fica tão distraído, tão ocupado conversando com outras pessoas, que a gente esquece o nosso filho. Então nós devemos gastar tempo com ele, mostrar que a gente está junto com ele. Nós devemos falar sobre suas ansiedades, os medos, coisas que são desconhecidas para ele. Conversando com ele, deixando ele sentir entendido e aliviado com as preocupações que ele podia ter. Nós devemos falar sobre as suas necessidades, as necessidades das outras pessoas, as necessidades da família. Quando eu falo necessidades, eu não estou falando tanto sobre finanças, mas emocionais, sobre o futuro, como Deus vai nos cuidar, como Deus é bom, e nós devemos falar sobre essas necessidades que nós podemos ter. Nós também devemos mostrar nossa tristeza. Se a gente é triste, deixe ele saber. Nós devemos chorar com nossos filhos, com as crianças. Nós devemos mostrar que seus sentimentos não são estranhos, não são errados, podem ser soltados nesta época. A criança não sabe o que a gente sabe. A criança é inexperiente nesta área e ele precisa da nossa compreensão e nossa ajuda. Nós devemos, o máximo possível, manter a rotina familiar, não ficar completamente distraído ou preocupado, desanimado depois do velório, que a gente não sabe o que está fazendo, mas mantenha as tradições familiares, a rotina familiar. Nós devemos falar naturalmente com nossos filhos e deixe eles sentir que a gente está vencendo nossas emoções. Nada está errado, pode ficar triste, mas se esta tristeza fica desânimo, este está errado. Este não deve ser. Nós devemos admitir que a gente não sabe tudo sobre a morte, mas Deus sabe, Deus nos ama, Ele sempre faz o certo e que a gente pode confiar nele. Ele vai continuar cuidando de nós. O amor dele para nós não mudou, é o mesmo, e ele vai estar conosco. Evita algumas coisas para evitar. Não fala que Deus o levou. Pode pensar que, será que Deus vai me levar? Eles devem entender que a morte foi por causa de uma doença, ou velhice, ou talvez um acidente machucou-se gravemente, mas que eles morreram naturalmente. Não culpa Deus, não coloca a culpa sobre ele. Você não deve falar que vovô
está em viagem, não? E foi numa viagem. A criança pode mal entender isso e por que ele não voltou? Será que ele não gosta de mim mais? O que eu fiz para ofender ele? Então não falo que foi numa viagem para tentar minimizar o dor da criança. Não fala que ele está apenas dormindo. Até pode criar um medo na criança que ele não vai querer dormir à noite com medo que talvez ele vai para o céu quando ele está dormindo. Nós não devemos dizer também que você deve ser homem da casa agora. Você seja corajoso. A hora agora é para ser luta. E ajuda a criança a passar pela dificuldade. Nós devemos não enfatizar que ele morreu no hospital. Algumas crianças ficam apavoradas com o hospital. Eu não quero ir lá. Você entra lá e você não sai, você morre lá. Então, cuidado como a gente fala sobre o hospital. Nunca critica os médicos. Não fala que eles estão culpados, pelo menos com as crianças. Nós devemos entender que cada criança é diferente. Que ele vai reagir de uma maneira única, a sua maneira. Às vezes é silêncio, às vezes é chorando, às vezes é guardando por dentro dele. Então, deixe ele sentir, reagir como é a natureza dele. E nós devemos, em todas estas partes sobre ajudando as crianças, nós devemos lembrar que Deus ama as crianças, que Deus está importando com eles. E neste tempo tão importante na vida das crianças, nós devemos fazer nosso melhor para que eles se sentem amados, confortáveis. Em Mateus capítulo 10 e versículos 13 a 16, diz o seguinte: E traziam-lhes meninos para que lhes tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. A fé do menino é muito grande e nós devemos fazer nosso máximo para ele não perder fé em Deus, de não questionar Deus, mas de receber um conforto de Deus, de deixar os princípios bíblicos que a gente já mencionou anterior, esqueci em lições 6 e 7, nós devemos estar ajudando nossos filhos a crescer e reconhecer que Deus é bom, que Deus sabe tudo, que Deus é justo, que Ele quer nosso bem e que Ele está cuidando de nós, apesar das circunstâncias, apesar do talvez o nosso medo. Vamos ajudar nossos filhos, cuidar de nossos filhos em vista da morte de um ente querido. Eu espero que esta série sobre preparando para a morte de alguém forma ajuda, benção para você. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado para o seu amor para conosco.
A gente não sabe quando um ente querido podia falecer, podia ser repentinamente num desastre, ou talvez o VCA, ou doença, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o Senhor nunca faz um erro, que o Senhor sempre é justo, que o Senhor nos ama. Use esta série para ser um conforto, uma bênção para alguém. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.